No momento mais sagrado da vida de uma mulher, quando deveria estar vivendo seu sonho de amor eterno, Sofia descobriu a verdade mais cruel que alguém pode ouvir. Mas sua vingança mudaria tudo para sempre. O espelho refletia uma noiva radiante. Sofia ajustava o véu pela 10ª vez, suas mãos tremendo levemente. Não de nervosismo, mas de pura felicidade. Depois de 5 anos de relacionamento, finalmente chegara o dia em que se tornaria a esposa de Diego, o homem que conhecera na universidade e que havia conquistado não apenas seu coração, mas toda a sua família. Você está linda, minha filha, sussurrou Beatriz, sua mãe, enquanto ajeitava as pérolas do colar que havia sido da avó de Sofia. Diego é um homem de sorte. Sofia sorriu, sentindo o coração acelerar. Em poucos minutos, caminharia pelo corredor da Capela Divina Providência, em direção ao altar onde Diego a esperava. Tudo estava perfeito. O vestido dos sonhos, as flores escolhidas a dedo, os convidados chegando, a música suave ecoando pelo ambiente sagrado. Preciso ir ao banheiro rapidinho antes da cerimônia começar, Sofia disse à mãe. Você pode verificar se está tudo certo com as madrinhas? Beatriz acenou e saiu do pequeno salão anexo à capela onde Sofia se preparava. Sozinha, ela respirou fundo, olhando mais uma vez para o espelho. Este é o dia mais feliz da minha vida, murmurou para si mesma. Foi quando escutou vozes masculinas vindas do jardim lateral da capela. Reconheceu imediatamente a risada de Diego. Curiosa e com um sorriso nos lábios, aproximou-se da janela entreaberta, imaginando que ele estivesse nervoso conversando com os padrinhos. O que ouviu a seguir destruiu seu mundo em segundos. Cara, você tem certeza que quer fazer isso? Era a voz de André, melhor amigo de Diego desde a infância. Casar por interesse não vai dar certo para sempre. Diego riu, mas era um riso amargo que Sofia nunca havia escutado antes. André, eu tentei amar ela de verdade, mas não consigo. Sofia é, sei lá, muito simples para mim, muito ingênua. Sofia sentiu como se uma punhalada atravessasse seu peito. Suas pernas começaram a tremer. Então, por que está fazendo isso, mano? Perguntou outro padrinho, Felipe. Você conhece o pai dela, Dr. Roberto Mendes. O cara é dono da rede médica Esperança Azul, a mais próspera da cidade. Sofia vai herdar tudo isso um dia, Diego falou com uma frieza que fez o sangue de Sofia gelar. Além do mais, ela me ama tanto que faz tudo o que eu quero. É conveniente. Mas e a Luana? André perguntou baixinho. O coração de Sofia parou. Luana? Que Luana? Luana é a mulher que eu realmente amo, Diego confessou. E suas palavras soaram como uma sentença nos ouvidos da noiva. Sempre foi. Mas ela não tem dinheiro, não tem família influente. Sofia tem tudo isso. Vou me casar, garantir meu futuro e continuar com Luana discretamente. Isso é muito pesado, Diego, murmurou Felipe, claramente desconfortável. É a vida real, Felipe. Sofia nunca vai desconfiar. Ela me idolatra demais. E quando eu herdar parte dos negócios do sogro, vou ter liberdade total. Diego riu novamente. O melhor dos dois mundos. Segurança financeira com Sofia e amor verdadeiro com Luana. Sofia afastou-se da janela cambaleando, suas pernas mal conseguindo sustentá-la. O vestido branco que minutos antes representava pureza e felicidade, agora parecia um sudário. As lágrimas começaram a escorrer, borrando a maquiagem cuidadosamente aplicada. 5 anos. 5 anos de sua vida dedicados a um homem que a via apenas como um investimento. Todas as declarações de amor, todos os planos de futuro, todas as promessas sussurradas em noites românticas, tudo mentira. As mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o buquê. O perfume das rosas brancas, que antes lhe trazia alegria, agora a enjoava. Como havia sido tão cega? Como não percebera os sinais? Lembrou-se das vezes que Diego cancelava encontros de última hora, dos telefonemas estranhos que ele atendia em outro cômodo, da forma como evitava falar sobre o futuro com detalhes. Tudo fazia sentido agora. As reuniões de trabalho que se estendiam até tarde, as viagens de negócios que surgiram do nada, os fins de semana que ele dizia precisar ficar sozinho para pensar na vida. A porta se abriu e Beatriz entrou radiante. Sofia, querida, está na hora. Os padrinhos já estão posicionados e...
Meu Deus, o que aconteceu? Você está chorando? Sofia limpou rapidamente as lágrimas, tentando recompor a maquiagem. Não é nada, mãe. São lágrimas de felicidade. Mas por dentro, uma tempestade devastadora estava se formando. A Sofia ingênua e apaixonada havia morrido naqueles poucos minutos. No lugar dela, surgia uma mulher que descobrira a verdade mais cruel no momento mais sagrado de sua vida. Tem certeza que está bem? Podemos atrasar alguns minutos se você precisar se retocar. Beatriz ofereceu, preocupada com o estado da filha. Sofia respirou profundamente, olhando-se no espelho mais uma vez. Uma ideia começava a se formar em sua mente. Diego pensava que ela era ingênua demais para descobrir suas mentiras? Que ela faria tudo o que ele quisesse sem questionar? Que ela seria apenas uma esposa conveniente enquanto ele vivia seu grande amor com outra? Ele estava prestes a descobrir o quão errado estava. Não, mãe, estou perfeita, Sofia disse, sua voz agora carregando uma determinação fria que a própria Beatriz estranhou. Vamos em frente. Este casamento vai ser inesquecível. Pela primeira vez na vida, Sofia sentia uma raiva pura e cristalina correndo por suas veias. Não era apenas traição, era humilhação completa. Diego a havia transformado em uma piada para seus amigos, em uma oportunidade de negócios, em um meio para atingir seus objetivos financeiros. As portas da capela se abriram e os acordes da marcha nupcial ecoaram pelo ambiente sagrado. Sofia começou a caminhar pelo corredor, seu véu esvoaçando atrás dela como as asas de um anjo vingador. Os convidados se levantaram, todos admirando sua beleza radiante. Mas Sofia não via nada além do homem que a esperava no altar. Diego sorria, representando perfeitamente o papel do noivo apaixonado. Seu smoking impecável, o rosto barbeado, os olhos brilhando de falsa emoção. Tudo nele era uma mentira cuidadosamente construída. Dr. Roberto Mendes, seu pai, segurava seu braço com orgulho, sussurrando palavras de carinho que ela mal conseguia escutar. Seus ouvidos zumbiam com as palavras cruéis que havia escutado minutos antes. É conveniente. Ela me idolatra. Nunca vai desconfiar. Cada passo em direção ao altar era uma decisão. Sofia poderia parar ali mesmo, revelar tudo na frente de todos os convidados, criar um escândalo que destruiria não apenas Diego, mas também sua própria reputação e a de sua família. Ou poderia ser mais inteligente. Chegou ao altar, e seu pai entregou sua mão a Diego, que a segurou com uma gentileza falsa que agora ela reconhecia. Está linda, ele murmurou só para ela ouvir. Obrigada, Sofia respondeu, sua voz suave como sempre, mas seus olhos carregavam algo que Diego não soube interpretar. O padre iniciou a cerimônia. Caros convidados, estamos aqui reunidos neste dia sagrado para celebrar a união de Sofia e Diego em matrimônio. Sofia escutava cada palavra como se estivesse em transe. Ao seu lado, Diego mantinha a postura perfeita, sorrindo para os convidados, representando o noivo feliz. Mas ela sabia a verdade. Sabia que por trás daquele sorriso estava um homem calculista, que havia apenas como um degrau para subir na vida. Se alguém souber de algum impedimento para que esta união não se realize, fale agora ou cale-se para sempre, declarou o padre. Silêncio total na capela. Sofia sentiu todos os olhares sobre ela e Diego. Este era o momento. Ela poderia falar, poderia expor tudo ali mesmo, mas não falou, porque havia algo muito melhor reservado para Diego. Algo que ele jamais esperaria de sua conveniente e ingênua noiva. Diego, você aceita Sofia como sua legítima esposa, para amá-la e respeitá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Eu aceito, Diego respondeu com convicção, olhando nos olhos de Sofia com uma falsidade que a fez sentir náuseas. Sofia, você aceita Diego como seu legítimo esposo, para amá-lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Sofia olhou profundamente nos olhos de Diego. Por um momento, viu neles não o homem que amara por 5 anos, mas o estranho que a havia traído da forma mais covarde possível. Um homem que estava disposto a viver uma mentira pelo resto da vida, usando-a como escada para o sucesso.
Eu aceito, ela disse, sua voz firme e clara. Mas em sua mente, completou a frase de forma muito diferente. Aceito que você me subestimou. Aceito que cometeu o maior erro da sua vida. E aceito que vai pagar por isso de uma forma que jamais imaginou. As alianças foram trocadas. O beijou foi dado. Os aplausos ecoaram pela capela. Oficialmente, Sofia e Diego eram marido e mulher. Mas enquanto Diego comemorava internamente ter conseguido garantir seu futuro financeiro, Sofia já planejava como destruiria completamente a vida do homem que ousou brincar com seu coração. A festa mal havia começado, e Diego não fazia ideia da tempestade que estava prestes a abater sobre ele. A recepção do casamento estava deslumbrante. O salão do hotel majestoso brilhava com centenas de luzes douradas, flores brancas adornavam cada mesa, e os convidados celebravam com champanhe e sorrisos radiantes. Tudo havia sido planejado nos mínimos detalhes por Sofia durante meses, ironicamente, para celebrar o que ela agora sabia ser a maior farsa de sua vida. Sofia cumprimentava os convidados com um sorriso perfeito, recebendo os parabéns e abraços calorosos de familiares e amigos. Por fora, ela era a noiva mais feliz do mundo. Por dentro, cada palavra de felicitação era como sal em ferida aberta. "Sofia, querida, que casamento lindo!" exclamou tia Mercedes, uma das irmãs de sua mãe. "Diego é realmente um homem especial. Vocês formam um casal perfeito." "Obrigada, tia," Sofia respondeu, mantendo o sorriso ensaiado. "Estamos muito felizes." Mas seus olhos buscavam constantemente Diego pelo salão. Ele estava do outro lado, conversando animadamente com um grupo de amigos, rindo alto, representando perfeitamente o papel do marido recém-casado e realizado. Como ele conseguia agir com tanta naturalidade depois do que ela havia descoberto? "Minha filha, você não parece estar aproveitando sua própria festa." Dr. Roberto Mendes se aproximou, segurando 2 taças de champanhe. "Está tudo bem?" Sofia aceitou a taça, forçando um sorriso mais genuíno para o pai. "Está sim, papai. É só que... é muita emoção, sabe? 5 anos de namoro e agora somos casados. Mal consigo acreditar." "Diego é um bom rapaz," Dr. Roberto disse, colocando a mão no ombro da filha. "Ele vai cuidar bem de você. E tenho certeza de que vocês vão construir uma família linda juntos." Família. A palavra atingiu Sofia como um soco no estômago. Quantas vezes ela e Diego haviam conversado sobre ter filhos? Quantas vezes ele havia dito que queria uma casa cheia de crianças com ela? Tudo mentira. Tudo calculado para manter a farsa funcionando. "Pai, posso te fazer uma pergunta?" Sofia disse, sua voz assumindo um tom mais sério. "Claro, minha filha. Qualquer coisa. Você já desconfiou de alguma coisa estranha no comportamento do Diego? Alguma coisa que te parecesse fora do lugar?" Dr. Roberto franziu a testa, claramente surpreso com a pergunta. "Por que está perguntando isso, Sofia? Aconteceu alguma coisa?" Sofia balançou a cabeça rapidamente. Não. É só curiosidade mesmo. Você sabe como eu sou. Sempre analisando tudo demais." "Diego sempre me pareceu muito dedicado a você," Dr. Roberto respondeu pensativo. "Embora, agora que você mencionou, ele tem demonstrado muito interesse nos negócios da família ultimamente. Sempre perguntando sobre a rede médica Esperança Azul, sobre expansões, investimentos." O sangue de Sofia ferveu. Até mesmo seu pai havia notado o interesse suspeito de Diego nos negócios familiares. "Mas isso é natural," Dr. Roberto continuou. "Afinal, agora ele faz parte da família. É normal que queira se envolver mais." Natural. Se ao menos o pai soubesse a verdade por trás desse interesse natural. "Sofia, aí está você!" A voz alegre de Patrícia, sua melhor amiga desde a adolescência, interrompeu a conversa. "Preciso roubar a noiva para as fotos." Dr. Roberto sorriu e se afastou, deixando as 2 amigas sozinhas. "Patrícia, eu preciso te contar uma coisa," Sofia sussurrou, puxando a amiga para um canto mais reservado do salão. "O que foi? Você está com uma cara estranha desde que saiu da capela." Patrícia notou imediatamente. "Aconteceu alguma coisa?" Sofia respirou fundo. Patrícia era a única pessoa no mundo em quem ela confiava completamente. Se ia contar para alguém, seria para ela.
Eu descobri algo terrível sobre Diego, Sofia começou, sua voz tremendo. Minutos antes da cerimônia, eu o escutei conversando com André e Felipe no jardim da capela. O que ele disse? Que não me ama, que só está comigo pelo dinheiro da minha família e que tem uma amante chamada Luana. O rosto de Patrícia perdeu toda a cor. Sofia, você tem certeza do que ouviu? Talvez tenha sido mal entendido. Não foi mal entendido, Pat. Eu ouvi cada palavra. Ele disse que eu sou conveniente, que nunca vou desconfiar porque o idolatro demais e que quando herdar parte dos negócios do papai, vai ter liberdade total para viver com essa Luana. Lágrimas começaram a escorrer pelos olhos de Patrícia. Meu Deus, Sofia, por que você não cancelou o casamento? Por que seguiu em frente? Sofia limpou discretamente uma lágrima que insistia em escapar. Porque eu tenho um plano, Pat. Diego pensa que me conhece, mas ele não faz ideia de quem eu realmente sou quando sou traída. Sofia, seja lá o que você está pensando, não faça nada precipitado. Patrícia alertou segurando as mãos da amiga. Vingança nunca é a solução. Não é vingança, Pat. É justiça. Nesse momento, Diego se aproximou do canto onde as duas conversavam. Seu sorriso radiante como sempre. Aí estão as duas mulheres mais lindas da festa, ele disse, abraçando Sofia pela cintura com uma intimidade que agora a fazia sentir repulsa. Patrícia, obrigado por ser uma amiga tão especial da minha esposa. Minha esposa. As palavras saíram da boca dele com uma naturalidade assustadora. Diego, Patrícia respondeu friamente, algo que ele não notou. Amor, sua mãe está te procurando para as fotos oficiais, Diego disse para Sofia. Depois precisamos conversar sobre nossa lua de mel. Tenho uma surpresa para você. Surpresa. Sofia quase riu da ironia. A única surpresa ali era que ela havia descoberto quem ele realmente era. Claro, querido, Sofia respondeu, dando-lhe um beijo no rosto que exigiu toda a sua força de vontade para não sentir nojo. Já estou indo. Diego se afastou para cumprimentar outros convidados e Patrícia segurou o braço de Sofia com força. Sofia, eu estou com medo do que você pode fazer. Patrícia sussurrou. Prometa que não vai fazer nada louco. Sofia olhou diretamente nos olhos da melhor amiga. Pat, você me conhece há 15 anos. Alguma vez eu fiz alguma coisa sem pensar nas consequências? Não, mas... Então confia em mim. Diego brincou com a mulher errada. As fotos oficiais começaram. Sofia posava ao lado do marido, sorrindo para as câmeras, representando a felicidade perfeita. Mas cada clique era um lembrete da farsa que sua vida havia se tornado. Durante uma pausa, ela observou Diego conversando com André e Felipe perto do bar. Os três riam alto, provavelmente comemorando o sucesso do plano de Diego. A raiva que Sofia sentia era quase incontrolável. Foi quando notou algo que fez seu sangue gelar completamente. Uma mulher morena, elegantemente vestida, havia entrado discretamente no salão. Ela não estava na lista de convidados. Sofia conhecia cada pessoa que havia sido convidada. A mulher procurava alguém com os olhos, e quando encontrou Diego, um sorriso sutil apareceu em seu rosto. Luana. Sofia sabia, instintivamente, que aquela era a mulher que havia destruído seu casamento antes mesmo dele começar, e ela havia vindo à festa. A audácia era impressionante. Diego notou a presença dela, e por uma fração de segundo, Sofia viu uma expressão de pânico atravessar seu rosto. Ele disse algo rápido para André e Felipe e se dirigiu discretamente em direção a Luana. Sofia os observou de longe enquanto eles conversavam perto da entrada do salão. A conversa parecia tensa. Luana gesticulava irritada, e Diego tentava acalmá-la. Em determinado momento, ela viu Diego pegar discretamente o telefone celular de Luana e digitar algo. Provavelmente seu número. A situação era surreal. Ali estava ela, na festa de seu próprio casamento, assistindo o marido trocar informações com a amante. Sofia, querida! Hora do brinde! Gritou Beatriz do outro lado do salão. Sofia se recompôs instantaneamente, caminhando em direção à mesa principal onde Diego já a esperava com uma taça na mão. Ele havia voltado rapidamente, como se nada tivesse acontecido. Caros amigos e familiares, Diego começou seu discurso, sua voz ecoando pelo salão silencioso.
Este é o dia mais feliz da minha vida. Sofia não é apenas minha esposa, ela é minha alma gêmea, minha melhor amiga, minha companheira para toda a vida. Os convidados aplaudiram emocionados. Algumas pessoas limpavam lágrimas dos olhos, tocadas pela declaração romântica. Sofia sentia vontade de vomitar. Sofia me fez um homem melhor. Diego continuou, olhando diretamente para ela com olhos que brilhavam de falsidade. Com ela, eu descobri o que é o amor verdadeiro. Prometo cuidar dela, protegê-la e amá-la para sempre. Mais aplausos, mais lágrimas de emoção dos convidados. Sofia levantou sua taça, o sorriso colado no rosto. Diego, ela começou, sua voz suave, mas carregando algo que apenas ela e Patrícia conseguiam identificar. Você realmente me surpreendeu hoje. Mostrou quem você realmente é, de uma forma que eu jamais imaginei possível. Diego sorriu, pensando que ela estava elogiando-o. E eu prometo, Sofia continuou, seus olhos fixos nos dele, que nossa vida juntos será exatamente o que você merece. Os convidados explodiram em aplausos, interpretando suas palavras como uma linda declaração de amor. Mas Diego deveria ter prestado mais atenção no tom dela. Deveria ter notado o brilho perigoso em seus olhos. Deveria ter percebido que Sofia não era mais a mulher ingênua que ele pensava conhecer, porque a guerra havia apenas começado. A viagem para o resort nas montanhas havia sido um presente de casamento dos pais de Sofia. Um lugar paradisíaco, com chalés privativos cercados por natureza exuberante, onde os recém-casados passariam 2 semanas supostamente vivendo os melhores dias de suas vidas. Para Sofia, aquelas seriam 2 semanas de puro inferno disfarçado de paraíso. No primeiro dia, enquanto Diego explorava as dependências do resort, Sofia aproveitou a privacidade para chorar todas as lágrimas que havia segurado durante a cerimônia e festa. Sentada na varanda do chalé, com vista para as montanhas, ela finalmente permitiu que toda a dor saísse. 5 anos jogados fora, 5 anos amando um fantasma. 5 anos construindo sonhos com alguém que havia apenas como um investimento lucrativo. Mas no segundo dia, algo mudou. Sofia secou as lágrimas, olhou-se no espelho e tomou uma decisão que mudaria tudo. Diego queria jogar? Então ela jogaria também, mas pelas suas próprias regras. Amor, você está diferente hoje, Diego comentou durante o café da manhã, notando que Sofia estava mais quieta que o habitual. Está tudo bem? Estou ótima, querido, Sofia respondeu forçando um sorriso. Só um pouco cansada da festa. Foram muitas emoções ontem. Eu te disse que teria uma surpresa para nossa lua de mel, Diego disse, seus olhos brilhando com uma animação que Sofia agora reconhecia como falsidade pura. Que tal irmos dar uma volta pela cidade hoje? Conheço uns lugares incríveis. Lugares incríveis. Sofia quase riu da ironia. Provavelmente lugares onde ele havia estado com Luana. Claro, vai ser ótimo, ela respondeu. Mas enquanto Diego se arrumava para o passeio, Sofia fez algo que jamais havia feito antes. Mexeu no celular dele. Não foi difícil descobrir a senha. Era a data de aniversário dela, o que tornava tudo ainda mais cruel e irônico. Sofia navegou pelas mensagens com o coração acelerado, procurando por qualquer coisa que confirmasse suas suspeitas. E encontrou conversas inteiras com Luana, mensagens de amor apaixonadas trocadas enquanto Diego planejava o casamento com Sofia, fotos pessoais enviadas no dia anterior à cerimônia, planos detalhados de como eles ficariam juntos após o casamento ser consumado. Mas a mensagem que mais a destruiu foi uma enviada na madrugada após a festa. Diego. Missão cumprida, minha linda. Agora é só esperar eu me estabelecer nos negócios do sogro e poderemos ficar juntos oficialmente. Sofia nunca vai descobrir nada. Luana. Tenho saudades suas. Quando você volta da lua de mel fingida? Diego. 2 semanas. Mas vai valer a pena. Em alguns meses, vou ter acesso total ao dinheiro da família dela. Sofia sentou na cama, tremendo de raiva. Lua de mel fingida. Era assim que ele se referia aos dias mais importantes da vida dela. Sofia, está pronta? Diego gritou do banheiro. Já vou! Ela respondeu, rapidamente copiando alguns números de telefone importantes do celular dele, incluindo o de Luana.
Durante o passeio pela cidade, Diego se esforçava para ser o marido atencioso e romântico. Comprou flores para Sofia, tirou fotos dos dois em pontos turísticos, segurou sua mão carinhosamente pelas ruas de paralelepípedos. Mas Sofia estava em outro lugar mentalmente. A cada gesto romântico dele, ela planejava sua próxima jogada. Diego, posso te fazer uma pergunta? Ela disse enquanto almoçavam em um restaurante com vista panorâmica. Claro, amor, qualquer coisa. Você se sente realizado profissionalmente? Diego quase engasgou com a comida. Por que está perguntando isso? É que eu estava pensando. Agora que somos casados, talvez meu pai possa te dar uma oportunidade melhor na empresa. Uma posição mais alta, com mais responsabilidades. Os olhos de Diego brilharam de uma forma que fez o estômago de Sofia revirar. Sério? Você faria isso por mim? Claro, querido. Afinal, somos uma família agora. Seu sucesso é meu sucesso também. Diego segurou a mão dela sobre a mesa, sua empolgação mal disfarçada. Sofia, você não faz ideia do quanto isso significa para mim. Eu sempre sonhei em trabalhar diretamente com seu pai. Sonhei. Como se fosse uma aspiração nobre, e não um plano calculista para se apropriar da fortuna da família. Então está decidido. Quando voltarmos, vou conversar com papai, Sofia disse, observando o rosto dele se iluminar completamente. Naquela noite, de volta ao chalé, Sofia fingiu estar dormindo enquanto observava Diego pelo canto do olho. Ele estava no terraço, conversando baixinho no celular. Provavelmente com Luana, relatando os progressos de sua missão. No terceiro dia, Sofia colocou a segunda fase de seu plano em ação. Querido, preciso ir à cidade resolver umas coisas bancárias, ela disse durante o café da manhã. Questões da herança da vovó, você sabe como é. Quer que eu vá com você? Diego ofereceu, mas Sofia percebeu que ele estava ansioso para ficar sozinho, provavelmente para conversar com Luana sem ser interrompido. Não precisa, amor. São coisas chatas de banco. Você aproveita e relaxa na piscina. Sofia dirigiu até a cidade, mas não foi ao banco. Foi direto ao cartório e procurou um advogado especializado em direito matrimonial. Doutor Henrique Almeida era um homem de meia idade, com décadas de experiência em casos de divórcio e traição conjugal. Sofia entrou em seu escritório determinada, mas ainda nervosa. Doutora Sofia, em que posso ajudá-la? Doutor Henrique perguntou, notando a aliança de casamento ainda brilhante no dedo dela. Doutor, eu me casei há 3 dias e descobri que meu marido só se casou comigo por interesse financeiro. Ele tem uma amante e planeja me usar para ter acesso aos bens da minha família. Doutor Henrique franziu a testa. Entendo. E a senhora tem provas disso? Sofia mostrou as fotos que havia tirado das conversas no celular de Diego. Doutor Henrique leu tudo com atenção crescente. Isso é bastante sério, doutora Sofia. Constitui fraude matrimonial. Mas me diga uma coisa. Por que a senhora não cancelou o casamento quando descobriu? Sofia respirou fundo. Porque quero que ele pague por me humilhar dessa forma. Quero que ele perca tudo, assim como eu perdi. Compreendo sua indignação. Mas vingança não é algo que eu possa aconselhar juridicamente. Não é vingança, doutor. É justiça. Ele cometeu um crime contra mim. Fraude, como o senhor mesmo disse. Doutor, Henrique assentiu lentamente. Tem razão. Legalmente temos um caso sólido. Mas preciso alertá-la. Um processo assim pode ser muito desgastante emocionalmente. Mais desgastante do que descobrir que meu casamento inteiro é uma mentira? Touché. Muito bem. Vamos discutir as opções. 2 horas depois, Sofia saiu do escritório com um plano detalhado. Doutor, Henrique havia explicado exatamente como proceder para proteger seus bens e expor Diego legalmente. Quando voltou ao resort, encontrou Diego na piscina, exatamente como havia imaginado. Ele estava ao telefone, rindo e conversando em tom íntimo. Oi, amor! Sofia gritou do outro lado da piscina, fazendo Diego se assustar e desligar rapidamente o telefone. Oi, querida! Como foram as coisas no banco? Tudo resolvido. E você? Aproveitou o dia? Sim, relaxei bastante. Diego mentiu, descaradamente. Naquela noite, durante o jantar, Sofia decidiu testar até onde ia a farsa de Diego. Querido,
Tenho uma confissão a fazer, ela disse, assumindo uma expressão séria. Diego quase derrubou o copo de vinho. Que confissão? Eu nunca te contei, mas sempre tive inseguranças sobre nosso relacionamento. Inseguranças? Por quê? Às vezes me pergunto se você realmente me ama, ou se está comigo por outros motivos. O rosto de Diego perdeu a cor. Sofia, como você pode pensar uma coisa dessas? É claro que eu te amo. Você é a mulher da minha vida. A facilidade com que ele mentia era impressionante. Sofia quase sentiu pena dele. Eu sei, querido. Desculpe por duvidar. É que às vezes a gente fica insegura, né? Sofia, olha nos meus olhos, Diego disse, segurando as mãos dela sobre a mesa. Eu te amo mais que tudo nessa vida. Jamais faria qualquer coisa para te magoar. Cada palavra era como uma punhalada no coração de Sofia. Como alguém conseguia mentir com tanta convicção? Eu te amo também, Diego. Ela respondeu, forçando lágrimas nos olhos. Muito mesmo. Diego sorriu, claramente aliviado por ter convencido a esposa de sua sinceridade. Mas ele não fazia ideia de que Sofia estava gravando toda a conversa com um aplicativo no celular. Mais evidências para o processo que mudaria a vida dele para sempre. Na última semana da lua de mel, Sofia já tinha tudo o que precisava. Provas da traição, conversas gravadas, um advogado experiente e um plano detalhado de como destruir o homem que havia brincado com seu coração. Diego continuava representando o papel do marido apaixonado, sem suspeitar que cada mentira que contava estava sendo cuidadosamente documentada. Sofia, estes foram os melhores dias da minha vida, ele disse na última noite, abraçando-a na varanda do chalé. Os meus também, Sofia respondeu. E pela primeira vez desde o casamento, ela não estava mentindo completamente. Porque aqueles haviam sido os dias em que ela havia descoberto sua própria força, sua capacidade de planejar, sua determinação de não se deixar humilhar impunemente. Diego havia criado um monstro, e nem imaginava. O retorno da lua de mel marcou o início da fase mais perigosa do plano de Sofia. Eles chegaram em casa em uma tarde ensolarada, e Diego imediatamente começou a agir como se fosse o dono do lugar. Reorganizou alguns móveis, comentou sobre melhorias que poderiam ser feitas e até sugeriu que eles dessem uma festa para os amigos celebrarem o novo lar. Sofia observava cada movimento com uma mistura de nojo e fascinação. A audácia dele não tinha limites. Amor, já liguei para seu pai, Diego anunciou no segundo dia, enquanto tomavam café. Marquei um almoço para conversarmos sobre minha posição na empresa. Que bom, querido. Sofia respondeu, mastigando a torrada lentamente. Tenho certeza que vocês vão se entender perfeitamente. Diego não percebeu o tom sarcástico por trás das palavras carinhosas. Naquela mesma manhã, enquanto Diego estava no banho, Sofia recebeu uma ligação que mudaria tudo. Doutora Sofia, aqui é Dr. Henrique Almeida. A voz do advogado soava séria pelo telefone. Tenho novidades importantes sobre seu caso. Sofia saiu rapidamente para o jardim, certificando-se de que Diego não poderia ouvi-la. O que descobriu, doutor? Minha investigadora particular encontrou informações muito interessantes sobre seu marido e essa tal Luana. Eles se conhecem há muito mais tempo do que você imagina. O coração de Sofia acelerou. O que quer dizer? Eles namoravam antes de você conhecer Diego na universidade. O relacionamento deles nunca terminou de verdade. Ele sempre manteve contato com ela, mesmo durante os 5 anos que vocês ficaram juntos. Sofia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. 5 anos inteiros de traição. Não havia sido apenas interesse financeiro. Havia sido uma farsa completa desde o primeiro dia. Doutor, isso significa que seu casamento foi planejado desde o início, sim. Diego se aproximou de você deliberadamente. Provavelmente depois de descobrir quem era seu pai e a situação financeira da família. Sofia precisou se apoiar no muro do jardim para não cair. A crueldade da situação era ainda pior do que ela havia imaginado. Nunca havia tido uma chance real de ser amada por Diego. Tudo havia sido calculado, premeditado, encenado. Doutora Sofia, está aí? Estou sim, doutor. Desculpe. É que é muita informação para processar. Compreendo perfeitamente. Mas há mais. Luana trabalha em uma empresa de consultoria financeira.
Ela tem acesso a informações privilegiadas sobre empresas familiares. É muito provável que ela tenha ajudado Diego a planejar toda essa estratégia. Sofia fechou os olhos, sentindo uma raiva tão intensa que sua visão ficou turva. Não era apenas Diego. Era uma conspiração de duas pessoas para destruir sua vida e se apropriar da fortuna de sua família. O que fazemos agora, doutor? Agora começamos a segunda fase. Vou precisar que você seja muito cuidadosa daqui para frente. Diego não pode desconfiar de nada até estarmos prontos para agir. Pode deixar. Ele me acha ingênua demais para suspeitar de qualquer coisa. Ótimo. Use isso a seu favor. Quanto mais ele se sentir seguro, mais evidências ele nos dará. Quando Sofia voltou para dentro de casa, Diego estava na sala mexendo no laptop. Com quem você estava falando no jardim? Ele perguntou casualmente, mas Sofia notou que ele havia parado de digitar para prestar atenção na resposta. Com Patrícia. Ela queria saber como foi a lua de mel. Sofia mentiu com uma naturalidade que a surpreendeu. Ah, que legal! E o que você contou para ela? Que foram os melhores dias da minha vida ao lado do homem que amo. Sofia respondeu, olhando diretamente nos olhos dele. Diego sorriu, claramente satisfeito com a resposta. Você é perfeita, sabia disso? Perfeita para seus planos, pensou Sofia. Naquela tarde, Diego saiu para encontrar uns amigos. Provavelmente Luana. E Sofia aproveitou para colocar em prática a próxima etapa de sua estratégia. Ligou para Dr. Roberto Mendes em seu escritório. Pai, preciso conversar com o senhor sobre algo muito importante. Pode ser hoje? Claro, minha filha. Aconteceu alguma coisa? Você parece preocupada. É sobre Diego e a posição dele na empresa. Tenho algumas ideias que gostaria de discutir pessoalmente. 1 hora depois, Sofia estava no imponente escritório de seu pai, no último andar do edifício da rede médica Esperança Azul. As paredes cobertas por diplomas e prêmios lembravam a todos que Dr. Roberto havia construído seu império através de décadas de trabalho árduo e dedicação. Pai, Diego vai procurar o senhor para conversar sobre uma posição melhor na empresa. Sofia começou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Sim, ele já ligou. Pareceu bem entusiasmado. Dr. Roberto respondeu. Estou pensando em oferecer a ele um cargo na área administrativa. Nada muito alto inicialmente, é claro. Na verdade, pai, eu tinha uma ideia diferente. Dr. Roberto levantou as sobrancelhas, interessado. Que tal oferecermos a ele acesso total aos relatórios financeiros da empresa? Deixar que ele analise nossos investimentos, nossa estratégia de expansão, nossos contratos mais importantes? Sofia, isso é informação muito sensível. Por que você quer dar tanto acesso assim ao Diego logo de cara? Sofia respirou fundo. Porque quero ver o que ele faz com essas informações. Quero testar se ele realmente tem os interesses da família em mente. Dr. Roberto estudou o rosto da filha por alguns segundos. Sofia, está acontecendo alguma coisa que eu preciso saber? Pai, só me dê essa oportunidade. Se em 3 meses Diego provar que merece nossa confiança total, então saberemos que ele realmente é parte da família. Mas se ele fizer algo suspeito com essas informações, aí saberemos que tipo de homem ele realmente é. Dr. Roberto completou, entendendo perfeitamente onde a filha queria chegar. Exatamente. Dr. Roberto assentiu lentamente. Muito bem. Vou preparar um teste. Diego terá acesso a informações importantes, mas também vou colocar algumas armadilhas. Se ele tentar usar indevidamente o que descobrir, saberemos imediatamente. Sofia sorriu pela primeira vez em dias. Obrigada, pai. O senhor não vai se arrepender. Quando Sofia chegou em casa, Diego já havia retornado de seu encontro com amigos. Ele estava estranhamente animado, cantarolando enquanto preparava um lanche na cozinha. Oi, amor, como foi seu dia? Ele perguntou, dando-lhe um beijo no rosto. Produtivo. E o seu? Também. Encontrei André e Felipe. Contei para eles sobre nossa conversa com seu pai. Eles ficaram bem empolgados com minhas perspectivas na empresa. Perspectivas. Sofia quase riu da ironia. Aliás, Diego continuou, seu pai ligou há pouco. Marcamos o almoço para amanhã. Ele pareceu muito receptivo à ideia de me dar mais responsabilidades. Que maravilha, querido.
Tenho certeza que vocês vão se entender perfeitamente. Naquela noite, Sofia fingiu estar dormindo, enquanto observava Diego no terraço. Como de costume, ele estava ao telefone conversando baixinho, mas desta vez, ela conseguiu captar algumas palavras. Vai ser mais fácil do que imaginávamos. Acesso total aos arquivos. Em alguns meses teremos tudo o que precisamos. Sofia fechou os olhos, sentindo uma mistura de tristeza e determinação. Diego estava literalmente planejando roubar sua família, e ainda tinha a audácia de dormir ao seu lado todas as noites como se fosse um marido loving. No dia seguinte, Diego se arrumou com um cuidado especial para o almoço com o Dr. Roberto. Gravata cara, terno impecável, sapatos brilhando. Ele estava claramente nervoso, mas tentava disfarçar. Deseje-me sorte, ele disse para Sofia antes de sair. Boa sorte, querido. Tenho certeza que você vai conseguir exatamente o que merece. 3 horas depois, Diego voltou para casa radiante. Sofia, foi melhor do que eu imaginava, ele gritou assim que entrou. Seu pai me ofereceu acesso aos relatórios financeiros mais importantes da empresa. Vou poder analisar investimentos, estratégias de expansão, tudo. Sério? Que incrível, amor. Sofia fingiu surpresa e alegria. Papai realmente confia em você. Eu sabia que ele acabaria percebendo meu potencial, Diego disse, abraçando Sofia e girando com ela pela sala. Em poucos meses, vou conhecer essa empresa melhor que qualquer pessoa. Melhor que qualquer pessoa. As palavras ecoaram na mente de Sofia como um sino fúnebre. Quando você começa? Segunda-feira. Seu pai disse que vai me dar um escritório próprio e acesso aos sistemas internos. Sofia sorriu, mas por dentro estava comemorando por motivos completamente diferentes. Diego havia acabado de cair na armadilha mais perfeita que ela e o pai poderiam ter criado. Estou tão orgulhosa de você, ela sussurrou no ouvido dele. E pela primeira vez desde a descoberta da traição, Sofia realmente estava feliz, porque sabia que Diego havia acabado de assinar sua própria ruína profissional e pessoal. A guerra havia começado oficialmente, e ele nem imaginava que já havia perdido. As primeiras semanas de Diego na nova posição foram uma verdadeira comédia de erros que Sofia observava à distância com uma mistura de satisfação e incredulidade. Ele chegava em casa todos os dias falando sobre os negócios importantes que estava analisando, os investimentos estratégicos que estava estudando e as oportunidades de crescimento que havia identificado. O que ele não sabia era que cada documento que acessava, cada arquivo que copiava, cada relatório que fotografava discretamente com o celular, estava sendo monitorado pelos sistemas de segurança mais avançados que o dinheiro podia comprar. Sofia, você não faz ideia da dimensão dos negócios do seu pai, Diego comentou durante o jantar de uma quinta-feira, seus olhos brilhando com uma ganância mal disfarçada. A rede médica Esperança Azul tem contratos milionários com o governo, parcerias internacionais, investimentos em áreas que eu nem imaginava. Que interessante, querido, Sofia respondeu, cortando delicadamente a carne no prato. Papai sempre foi muito reservado sobre os detalhes dos negócios. É bom saber que ele confia tanto em você a ponto de compartilhar essas informações. Exato! E o melhor de tudo é que ele disse que posso levar algumas análises para casa, para estudar com mais calma nos fins de semana. Sofia quase engasgou com a comida. Diego estava literalmente confessando que estava roubando informações confidenciais da empresa da família. A audácia dele não conhecia limites. Nossa, que dedicação sua! Ela conseguiu dizer mantendo o tom admirado. Tenho certeza que papai vai ficar impressionado com seu comprometimento. Naquela mesma noite, depois que Diego adormeceu, Sofia checou discretamente a bolsa dele. Encontrou 3 pendrives escondidos no forro, além de várias folhas impressas com informações sobre contas bancárias offshore da empresa e contratos sigilosos com fornecedores internacionais. Fotografou tudo com o celular e enviou imediatamente para Dr. Henrique Almeida. A resposta chegou poucos minutos depois. Doutora Sofia, isso é ouro puro. Seu marido está cometendo crimes que podem resultar em décadas de prisão. Estamos prontos para a próxima fase. Sofia sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque finalmente tinha provas irrefutáveis da verdadeira natureza de Diego.
Tristeza porque isso significava que qualquer pequena esperança de que ela tivesse se enganado sobre ele havia desaparecido para sempre. Na sexta-feira seguinte, Sofia colocou em prática a fase mais arriscada de seu plano. Durante o almoço, ligou para Diego no escritório. Oi, amor. Tudo bem no trabalho? Tudo ótimo, querida. Estou analisando uns contratos muito interessantes. Que bom. Ouve, estou ligando porque recebi uma proposta estranha hoje de manhã. Que proposta? Sofia respirou fundo. Uma mulher ligou aqui em casa perguntando se eu tinha interesse em vender informações sobre a empresa do papai para concorrentes. Silêncio total do outro lado da linha. Diego, você está aí? Sim. Desculpe, é que... Isso é muito sério, Sofia. Espionagem industrial é crime. Eu sei. Por isso recusei na hora. Mas fiquei pensando. Será que alguém próximo da família pode estar passando informações para fora? Papai sempre foi tão cuidadoso com a segurança da empresa. Não sei, amor. Acho difícil. Seu pai só confia em pessoas muito próximas. É verdade. Bem, vou contar para ele sobre essa ligação quando ele chegar em casa hoje. Melhor ele saber que tem gente tentando comprar informações sobre a empresa. Espera, Sofia, Diego disse rapidamente. Que tal você não contar nada para ele por enquanto? Posso investigar isso discretamente no escritório. Se realmente houver alguém vazando informações, é melhor descobrirmos quem é antes de alarmar seu pai. Sofia sorriu. Diego havia acabado de cavar sua própria cova. Você acha? Não sei. Papai vai ficar muito bravo se souber que escondemos isso dele. Confia em mim, amor. Em uma semana eu descubro tudo e aí contamos para ele com uma solução na mão. Vai ser muito melhor assim. Está bem. Se você acha que é melhor, tenho certeza. E Sofia? Sim? Não comenta isso com mais ninguém, ok? Nem com Patrícia. Quanto menos pessoas souberem, melhor. Quando Sofia desligou o telefone, suas mãos estavam tremendo. Não de nervosismo, mas de pura raiva. Diego não apenas estava roubando informações da empresa, como agora estava tentando convencê-la a esconder um suposto crime de espionagem do próprio pai. Naquela tarde, Dr. Roberto Mendes chegou em casa mais cedo que o habitual. Sofia o estava esperando na sala com uma expressão séria. Pai, preciso contar uma coisa importante. Dr. Roberto se sentou ao lado da filha, notando imediatamente sua atenção. O que foi, minha filha? Sofia contou sobre a ligação falsa que havia feito para Diego, sobre a reação dele e sobre a sugestão de esconder tudo de Dr. Roberto. Interessante, Dr. Roberto murmurou, seus olhos assumindo uma dureza que Sofia raramente havia visto. Diego não só está roubando nossa informação, como agora está tentando manipular você para encobrir crimes imaginários. Pai, eu não aguento mais essa situação. Descobrir que meu marido é um criminoso está me destruindo por dentro. Dr. Roberto colocou a mão no ombro da filha. Sofia, eu já suspeitava que algo estava errado. Diego tem feito perguntas muito específicas sobre áreas da empresa que não deveriam interessar a alguém na posição dele. E nosso sistema de monitoramento flagrou várias tentativas dele de acessar arquivos fora de sua autorização. O que vamos fazer? Amanhã é sábado. Diego vai estar em casa, certo? Sim. Perfeito. Vou aparecer aqui de manhã com uma proposta irrecusável para ele. Vamos ver até onde vai a ambição do seu marido. Na manhã de sábado, Diego estava no jardim tomando café quando o Dr. Roberto apareceu inesperadamente. Sofia observava da janela da cozinha, seu coração batendo acelerado. Roberto! Que surpresa! Diego se levantou rapidamente, claramente nervoso com a visita inesperada. Quer um café? Aceito, obrigado. Na verdade, Diego, vim aqui porque tenho uma proposta muito especial para você. Os olhos de Diego brilharam. Que tipo de proposta? Estou considerando aposentar-me nos próximos anos e passar a administração da empresa para alguém da família. Sofia não tem interesse nos negócios, então estava pensando em preparar você para assumir meu lugar. Sofia viu Diego literalmente tremer de emoção. Ele tentou disfarçar, mas era óbvio que aquelas eram exatamente as palavras que ele sonhava ouvir. Roberto, eu não sei o que dizer. É uma honra enorme. Mas há uma condição. Dr. Roberto continuou, sua voz assumindo um tom mais sério. Preciso ter certeza absoluta de que posso confiar em você.
Por isso vou te dar acesso aos documentos mais sigilosos da empresa. Contratos que nem Sofia conhece. Informações que poderiam destruir ou salvar nossa empresa, dependendo de como fossem usadas. Diego mal conseguia esconder a empolgação. Pode contar comigo completamente, Roberto. Juro pela minha vida que vou guardar esses segredos como se fossem meus próprios. Ótimo. Segunda-feira você receberá um pacote com documentos que não podem sair do escritório sob hipótese nenhuma. Nem para casa, nem para lugar nenhum. E Diego? Sim. Se eu descobrir que esses documentos foram compartilhados com qualquer pessoa, mesmo que seja minha própria filha, considere nossa parceria terminada. Entendeu? Perfeitamente. Pode confiar em mim. Dr. Roberto sorriu e apertou a mão de Diego. Espero que sim, meu filho. Espero que sim. Quando o Dr. Roberto foi embora, Diego entrou em casa em estado de euforia total. Sofia, seu pai acabou de me oferecer a direção da empresa. Ele gritou, pegando-a no colo e girando pela sala. Em alguns anos, eu vou ser o presidente da rede médica Esperança Azul. Sofia forçou uma expressão de alegria e surpresa. Sério? Que maravilhoso, amor. Papai realmente confia muito em você. Ele disse que vai me dar acesso aos documentos mais importantes da empresa. Informações que nem você conhece. A forma como Diego disse essas palavras, com um orgulho quase malicioso, fez o estômago de Sofia revirar. Ele estava claramente se sentindo superior a ela, como se finalmente tivesse conseguido enganar toda a família. Estou tão orgulhosa de você, Sofia mentiu, dando-lhe um beijo carinhoso. Mas por dentro, ela sabia que Diego havia acabado de aceitar participar de sua própria execução. Os documentos sigilosos que ele receberia na segunda-feira eram uma armadilha tão perfeita que nem o mais esperto dos criminosos conseguiria escapar. Diego pensava que havia vencido. Pensava que em breve seria rico e poderoso, livre para viver seu grande amor com Luana às custas da família que havia traído. Ele não fazia ideia de que segunda-feira seria o último dia de sua vida como homem livre. A segunda-feira chegou carregada de uma tensão que Sofia podia sentir no ar. Diego acordou mais cedo que o habitual. Tomou um banho demorado e escolheu sua melhor roupa como se estivesse se preparando para a coroação de sua vida. Durante o café da manhã, ele mal conseguia esconder a ansiedade. Hoje é o grande dia, ele disse, ajeitando a gravata pela terceira vez. Finalmente vou ter acesso às informações que realmente importam na empresa. Sofia observava cada movimento dele com uma mistura de fascínio e pena. Como alguém podia estar tão cego pela própria ganância? Parte dela, uma parte pequena e teimosa que ainda se lembrava do homem que havia conhecido na universidade, quase sentia vontade de avisá-lo sobre a armadilha que o esperava. Diego, ela disse suavemente, colocando a mão sobre a dele na mesa. Tem certeza de que é isso que você quer? Toda essa responsabilidade, toda essa pressão? Diego parou de mexer na gravata e olhou para ela confuso. Claro que tenho certeza. Por que está perguntando isso? É que, às vezes me pergunto se não somos mais felizes do jeito que estamos. Simples, sem complicações. Você já pensou que talvez a vida que temos agora seja suficiente? Por um momento fugaz, Sofia viu algo diferente nos olhos de Diego. Uma hesitação, uma sombra de dúvida. Talvez ainda houvesse uma pequena parte humana nele. Uma parte que reconhecia que estava prestes a cruzar uma linha que não deveria ser cruzada. Mas o momento passou rapidamente. Sofia, amor. Diego segurou as mãos dela, sua voz assumindo o tom condescendente que ela havia aprendido a odiar. Você não entende como funciona o mundo dos negócios. Para crescer, para garantir nosso futuro, precisamos pensar grande. Seu pai está me oferecendo uma oportunidade única. Seria burrice desperdiçar. E se der errado? E se? Não vai dar errado. Diego a interrompeu, beijando sua testa com uma condescendência que fez o estômago dela revirar. Confie em mim. Sei exatamente o que estou fazendo. Enquanto Sofia lavava a louça após o café, ela sentiu uma lágrima escorrer por seu rosto. Não era lágrima de tristeza pela traição. Essa dor ela já havia processado. Era uma lágrima de luto pela morte definitiva do homem que ela havia amado, ou pensado amar. O Diego, que lhe dava beijinhos na testa e prometia cuidar dela, não existia mais. Talvez nunca tivesse existido.
Às 9 da manhã, o telefone tocou. Era Dr. Henrique Almeida. Doutora Sofia, tudo pronto para hoje? Sim, doutor. Diego saiu há pouco, mais ansioso que uma criança na manhã de Natal. Perfeito. Nosso pessoal já está posicionado. Assim que ele tentar sair da empresa com os documentos falsos, vamos ter todas as evidências de que precisamos. E depois? Depois, doutora Sofia, seu marido vai descobrir que subestimar uma mulher inteligente foi o maior erro da vida dele. Às 10 horas, Sofia recebeu uma ligação de Patrícia. Sofia, precisamos conversar. Pessoalmente. Agora. Pat, o que aconteceu? Você parece nervosa. Estou no shopping perto da sua casa, pode vir aqui? É sobre Diego. 30 minutos depois, Sofia encontrou Patrícia sentada em uma cafeteria, claramente agitada. Sofia, eu não sabia se deveria te contar isso, mas... O que foi, Pat? Sábado passado eu estava no centro da cidade quando vi Diego entrando em um apartamento. Não seria nada demais se não fosse pelo fato de que ele estava acompanhado por uma mulher morena. Sofia sentiu o coração acelerar. Luana, você conhece? É a amante dele. Eu já sabia sobre ela, Pat. Patrícia arregalou os olhos. E você não fez nada? Estou fazendo. Hoje. Sofia contou rapidamente para a melhor amiga sobre todo o plano que havia arquitetado com o Dr. Henrique e seu pai. Patrícia ouviu tudo em silêncio, sua expressão mudando de preocupação para admiração. Meu Deus, Sofia, você se transformou em uma outra pessoa. A Sofia ingênua morreu no dia do casamento, Pat. Esta sou eu agora. E você tem certeza de que é isso que quer? Destruir completamente a vida de Diego? Sofia olhou pela janela da cafeteria, observando pessoas normais vivendo suas vidas normais. Pessoas que não haviam sido traídas no dia mais importante de suas vidas. Pessoas que não haviam descoberto que 5 anos de relacionamento haviam sido uma mentira cruel e calculada. Pat, você sabe o que mais me machuca? Não é nem o fato de ele não me amar. É o fato de ele ter me achado tão estúpida, tão inferior, que nem se deu ao trabalho de disfarçar direito. Diego nunca me respeitou como pessoa. Para ele, eu sempre fui apenas um objeto para ser usado. Patrícia segurou a mão da amiga. E agora? Agora ele vai descobrir quem eu realmente sou. Ao meio-dia, Sofia recebeu uma mensagem de Dr. Roberto Mendes. Pacote entregue. Diego pareceu mais interessado que uma criança com um brinquedo novo. Às 2 da tarde, outra mensagem. Nosso pássaro tentou fotografar documentos sigilosos 3 vezes. Sistema de segurança registrou tudo. Às 4 da tarde, a mensagem que Sofia estava esperando. Ele está saindo do prédio com uma pasta que deveria ter ficado no cofre. É agora. Sofia fechou os olhos e respirou fundo. Depois de semanas de planejamento, o momento havia chegado. O telefone tocou às 5h15. Doutora Sofia? Aqui é Dr. Henrique, temos ele. Como foi? Perfeito. Diego foi interceptado na saída da empresa com documentos confidenciais, 3 pendrives com informações roubadas e ainda por cima estava a caminho do apartamento da tal Luana. Nosso investigador conseguiu gravar a conversa dele com ela, onde ele literalmente se gaba de estar roubando os segredos da família. Sofia sentou-se lentamente no sofá da sala, sentindo uma mistura estranha de alívio e vazio. E agora, doutor? Agora a polícia já foi acionada. Diego está sendo interrogado neste momento. Com as evidências que temos, ele pode pegar de 5 a 15 anos por espionagem industrial, fraude matrimonial e tentativa de apropriação indébita. 15 anos, Sofia repetiu, ainda processando a informação. Doutora Sofia, há algo mais que precisa saber. O quê? Luana não é apenas a amante dele. Ela trabalha para uma empresa concorrente da rede médica Esperança Azul. Eles estavam literalmente vendendo os segredos da sua família para os maiores rivais de vocês no mercado. Sofia fechou os olhos. Não era apenas traição pessoal. Era traição empresarial, familiar, financeira. Diego não havia apenas brincado com seu coração. Havia tentado destruir o legado de décadas de trabalho de seu pai. Às 6 da tarde, doutor. Roberto Mendes chegou em casa. Sofia estava na sala, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido. Minha filha, ele disse, sentando-se ao lado dela. Está tudo bem? Pai, eu ainda não acredito que conseguimos. Sofia,
Eu preciso te pedir desculpas. Ela olhou para ele surpresa. Por quê? Por não ter percebido antes que tipo de homem ele era. Por ter deixado que ele chegasse tão perto da nossa família. Por não ter protegido você. Sofia abraçou o pai, sentindo lágrimas escorrerem por seu rosto. Pai, ninguém poderia ter previsto isso. Diego enganou a todos nós. Mas você foi mais esperta que ele. Você o pegou. Nós pegamos ele, pai. Juntos. Naquela noite, Sofia estava sozinha pela primeira vez em meses. Diego estava detido, aguardando o processo judicial que mudaria sua vida para sempre. Luana também havia sido presa como cúmplice. Sofia caminhou pela casa que havia compartilhado com Diego, observando objetos que antes representavam sua vida juntos. As fotos do casamento na parede, os presentes que haviam ganhado, os projetos de reforma que haviam planejado. Tudo parecia pertencer a outra vida, a outra pessoa. Seu celular tocou. Era Patrícia. Sofia, como você está? Estranha, Pat. Livre, mas estranha. É como se eu tivesse vivido em uma prisão por tanto tempo que agora não sei o que fazer com a liberdade. E o que você quer fazer? Sofia olhou pela janela, observando as estrelas no céu noturno. Pela primeira vez em semanas, conseguia pensar em algo além de vingança e justiça. Quero viver, Pat. Quero descobrir quem eu sou quando não estou sendo manipulada, enganada ou subestimada. Quero conhecer a Sofia que sobreviveu a tudo isso. E vai conseguir. Você é muito mais forte do que imagina. Quando desligou o telefone, Sofia se olhou no espelho do hall de entrada. A mulher que olhava de volta era diferente da noiva ingênua que havia descoberto a traição semanas atrás. Seus olhos tinham uma determinação que não existia antes. Uma força que havia sido forjada na dor e temperada na luta. Diego havia pensado que a conhecia. Havia subestimado sua inteligência, sua capacidade de planejar, sua força interior. Ele havia apostado na Sofia que existia antes da traição. A Sofia que confiava cegamente, que amava sem questionar, que acreditava nas pessoas sem verificar. Essa Sofia havia morrido no jardim da Capela Divina Providência. A Sofia que havia nascido em seu lugar era alguém completamente diferente. Alguém que Diego jamais imaginara que pudesse existir. E essa nova Sofia estava apenas começando a descobrir do que era capaz. 3 meses haviam se passado desde a prisão de Diego, e Sofia ainda se surpreendia ao acordar todas as manhãs com uma sensação de liberdade que não experimentava há anos. A casa estava silenciosa, mas era um silêncio diferente, não mais carregado de mentiras e tensão, mas sim de possibilidades infinitas. O julgamento havia acontecido na semana anterior, e a sentença foi ainda mais severa do que Dr. Henrique havia previsto. Diego pegara 12 anos de prisão por espionagem industrial, fraude matrimonial e formação de quadrilha. Luana recebeu 8 anos como cúmplice. A empresa concorrente que havia tentado comprar os segredos da rede médica Esperança Azul estava enfrentando um processo multimilionário que provavelmente a levaria à falência. Sofia estava na varanda de sua nova casa, um apartamento elegante no centro da cidade que havia comprado com seu próprio dinheiro, quando Patrícia chegou com uma garrafa de champanhe e um sorriso radiante. Sofia, você viu as notícias? Que notícias? O Instituto de Mulheres Empreendedoras quer te convidar para dar palestras sobre como identificar relacionamentos abusivos e manipuladores. Sofia quase derrubou a xícara de café. Sério? Completamente sério. Eles disseram que sua história se tornou um exemplo de como uma mulher pode se recuperar de uma traição devastadora e transformar dor em força. Nos últimos meses, contra todas as expectativas, a história de Sofia havia se tornado pública. Inicialmente, ela havia tentado manter tudo em sigilo, mas quando outros casos similares começaram a aparecer na mídia, ela decidiu compartilhar sua experiência para ajudar outras mulheres em situações parecidas. Pat, eu ainda não acredito em como minha vida mudou. Às vezes sinto que estou vivendo a vida de outra pessoa. Você está vivendo sua vida, Sofia. Pela primeira vez em anos, você está sendo você mesma de verdade. Patrícia tinha razão. Nos últimos meses, Sofia havia descoberto aspectos de sua personalidade que nem sabia que existiam. Sua capacidade de liderança, sua habilidade para os negócios,
Sua força emocional que havia permanecido escondida por anos sob a manipulação sutil de Diego. A propósito, Patrícia continuou. Como foi a reunião com seu pai ontem? Sofia sorriu. Incrível. Ele me ofereceu uma posição na diretoria da empresa. Você vai aceitar? Já aceitei. Vou começar como diretora de recursos humanos, com foco especial em criar protocolos para identificar funcionários que possam representar riscos de segurança interna. Era irônico, mas perfeitamente adequado. Quem melhor do que Sofia para desenvolver sistemas que impedissem que outros Diego conseguissem se infiltrar em empresas familiares? O interfone tocou, interrompendo a conversa. Sofia atendeu, surpresa ao ouvir uma voz feminina desconhecida. Sofia, meu nome é Marcela. Eu li sobre sua história no jornal. Poderia conversar com você? Por favor? Sofia olhou para Patrícia, que acenou encorajadoramente. Claro! Suba. Apartamento 1204. Minutos depois, uma mulher de cerca de 30 anos estava sentada na sala de Sofia, suas mãos tremendo enquanto segurava uma xícara de chá. Marcela contou uma história que era assustadoramente familiar. Um marido charmoso que havia se aproximado dela depois de descobrir que sua família tinha uma empresa próspera, anos de manipulação emocional sutil e suspeitas recentes de que ele estava roubando informações confidenciais da empresa de sua família. Sofia, eu li tudo sobre seu caso. Como você conseguiu forças para agir? Como soube que estava fazendo a coisa certa? Sofia olhou para Marcela, vendo em seus olhos o mesmo medo e confusão que ela própria havia sentido meses atrás. Marcela, a primeira coisa que você precisa entender é que não é sua culpa. Pessoas como nossos maridos são especialistas em manipulação. Eles escolhem mulheres inteligentes e bondosas porque sabem que somos menos propensas a suspeitar de suas verdadeiras intenções. Mas e se eu estiver errada? E se ele realmente me ama? Se ele realmente te amasse, você não estaria aqui, com essas dúvidas, com esse medo. Amor verdadeiro não gera esse tipo de ansiedade constante. Patrícia observou Sofia falar com Marcela, impressionada com a transformação da amiga. A mulher insegura e manipulada havia se tornado alguém capaz de oferecer força e orientação para outras. Sofia passou a próxima hora ajudando Marcela a elaborar um plano. Deu a ela o contato de Dr. Henrique Almeida, explicou como documentar evidências de forma segura e, mais importante, assegurou que ela não estava sozinha. Marcela, você tem meu número. Me ligue sempre que precisar a qualquer hora. Promete? Prometo. Sofia, obrigada. Você me salvou hoje. Depois que Marcela foi embora, Patrícia ficou olhando para Sofia com uma expressão de orgulho maternal. Você sabe que se tornou um símbolo, né? Um símbolo de quê? De que é possível renascer das cinzas. De que uma mulher traída pode se tornar mais forte do que jamais imaginou ser. Naquela noite, Sofia estava sozinha em seu apartamento, organizando os papéis do divórcio que finalmente haviam sido finalizados. Oficialmente, ela estava livre. Livre de Diego, livre das mentiras, livre da versão de si mesma que havia permitido ser diminuída por tanto tempo. Seu celular tocou. Era Dr. Roberto Mendes. Filha, você viu o jornal de hoje? Não, por quê? Há uma matéria sobre você na seção de economia. A herdeira que se tornou sua própria heroína. Vale a pena ler. Depois de desligar, Sofia encontrou a matéria online. O jornalista havia entrevistado várias pessoas que conheciam sua história, incluindo o doutor Henrique, alguns colegas da empresa e até mesmo funcionários que haviam presenciado o comportamento suspeito de Diego. A matéria terminava com uma frase que fez os olhos de Sofia se encherem de lágrimas. Sofia Mendes provou que a maior vingança contra quem nos subestima não é a destruição, mas sim a transformação. Ela não apenas sobreviveu à traição, ela floresceu além de qualquer coisa que seus algozes poderiam ter imaginado. Semanas depois, Sofia estava no auditório principal da Universidade Empresarial do Estado, prestes a dar sua primeira palestra pública. O tema era Reconstrução Pessoal após Traumas Relacionais, e ela havia sido convidada para falar para uma plateia de mais de 500 pessoas. Nos bastidores, ela sentia o mesmo nervosismo que havia sentido no dia do casamento com Diego. Mas desta vez, o nervosismo era diferente.
Não era medo de decepção ou inadequação. Era a emoção de estar prestes a compartilhar algo que poderia genuinamente ajudar outras pessoas. Sofia, está pronta? Perguntou a organizadora do evento. Estou. Sofia subiu ao palco e olhou para o mar de rostos à sua frente. Mulheres de todas as idades, algumas visivelmente emocionadas, outras curiosas, muitas claramente se identificando com sua história. Bom dia, ela começou, sua voz firme e clara. Meu nome é Sofia, e há alguns meses eu era uma mulher que acreditava que seu valor dependia de ser amada por um homem que, na verdade, a desprezava. Um murmúrio de identificação percorreu a plateia. Hoje estou aqui para dizer a vocês que não importa quão fundo vocês tenham caído, não importa quão manipuladas ou diminuídas se sintam, existe uma força dentro de vocês que é muito maior do que qualquer pessoa que tente controlá-las. A palestra durou 1h30. Sofia contou sua história completa, da descoberta da traição até o momento presente. Falou sobre dor, sobre raiva, sobre a tentação da vingança destrutiva e sobre como havia escolhido canalizar toda essa energia em crescimento pessoal e justiça construtiva. A maior lição que aprendi, ela disse encerrando a palestra, é que ninguém pode nos diminuir sem nossa permissão. Diego pensou que me conhecia, mas ele conhecia apenas a versão de mim que eu havia permitido que ele visse. A mulher real, a mulher forte, sempre esteve aqui. Ela apenas precisava ser despertada. O aplauso foi ensurdecedor. Sofia viu lágrimas nos olhos de muitas mulheres na plateia, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de reconhecimento, de esperança, de força. Após a palestra, dezenas de pessoas se aproximaram para conversar com Sofia. Cada história era diferente, mas o tema central era o mesmo. Mulheres descobrindo que eram muito mais fortes do que imaginavam. Uma mulher mais velha, de cerca de 60 anos, segurou as mãos de Sofia e disse: Querida, você me deu coragem para deixar um casamento de 30 anos onde eu era tratada como móvel da casa. Obrigada por me mostrar que nunca é tarde para recomeçar. Naquela noite, Sofia estava em seu apartamento refletindo sobre o dia. Patrícia estava com ela, ajudando a responder os dezenas de e-mails de mulheres que queriam compartilhar suas próprias histórias. Sofia, você percebe o movimento que criou? Que movimento? Olha só estes e-mails. Mulheres de todo o país contando como sua história as inspirou a tomar atitudes em suas próprias vidas. Você literalmente está mudando vidas. Sofia olhou pela janela de seu apartamento, observando a cidade iluminada lá embaixo. Cada luz representava uma vida, uma história, uma pessoa tentando encontrar seu caminho no mundo. Pat, lembra quando você me perguntou se eu tinha certeza de que queria destruir a vida de Diego? Lembro. Hoje eu percebo que nunca foi sobre destruir a vida dele. Foi sobre construir a minha própria. E que vida você construiu, minha amiga? Sofia sorriu, sentindo uma paz profunda que não experimentava há anos. Talvez nunca tivesse experimentado. Diego havia tentado usar sua bondade contra ela, transformar sua confiança em fraqueza, sua generosidade em ingenuidade. Mas no final, foi exatamente essa bondade, essa força interior que ele havia tentado diminuir, que se tornou a base de sua maior vitória. Ela não havia apenas sobrevivido à traição, havia crescido através dela, havia se tornado alguém que nem ela mesma sabia que podia ser. E o mais importante, ela havia descoberto que sua felicidade nunca havia dependido de Diego ou de qualquer outra pessoa. Ela sempre havia carregado dentro de si tudo o que precisava para ser completa. Sofia Mendes havia encontrado seu próprio caminho de volta para casa, e dessa vez, ela era tanto a heroína quanto a salvadora de sua própria história.